aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você vai assistir esse conteúdo. Eu tô aqui com o Cal, nosso pré-candidato pelo Partido Novo. Mas nesse momento, Cal, não me interessa o político, o candidato, o profissional. Nesse momento me interessa o Cal, o ser humano. Eu quero saber tudo de você e quero contar tudo para eles. Quem é o Cal? Cal, vamos lá. Então, meu nome na verdade é Carlos Magno, né? Mas desde pequenininho sempre fui chamado de Calzinho, que meu pai tem o mesmo nome que o meu e ele sempre foi o Cal. Então eu era o Calzinho da família, né? Até é interessante dizer que agora eu tenho um filho e meu filho tem o mesmo nome que o meu e ele agora é o Calzinho. Então depois que eu fiquei velho, eu virei o Cal em faculdade, colégio, onde eu ia, era Cal. Enfim, então vim trazendo esse apelido até agora. E quando decidi entrar pra política, eu falei, cara, eu preciso botar um segundo nome. Acho que é mais lógico já usar o meu segundo nome e juntar com Cal. Então por isso que eu me apresento como Cal Magno hoje. Né? Mas se alguém gritar na rua Carlos, eu nem olho pra trás. Porque desde novo, nunca ninguém me chamou de Carlos. É realmente como se fosse meu nome mesmo. Eu vou confessar uma coisa. O meu apelido também desde criança é Popó. E meu nome é Alexandre, mas, por exemplo, na minha região lá, se alguém chamar Alexandre, eu também não olho para trás. Agora eu tô começando a acostumar com Alexandre Popó, né? O Popó tá virando um sobrenome, tá? Então isso é muito legal, mas ele tá escondendo o jogo. Eu quero saber aonde estudou, aonde jogou bola, aonde soltou pipa, aonde jogou pedra, enfim. Eu quero saber das peripécias de garoto, da juventude. Vamos lá, não pode esconder nada, ó. Tá todo mundo te olhando. É isso aí. Então, sou de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Inclusive é uma área que eu pude brincar muito na minha infância, né? Porque tem muito espaço livre, então soltei muita pipa, joguei muita bola, enfim, bolinha de gude. Tive aquela infância de verdade, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E aí na minha casa tinha um campinho de futebol, tinha piscina, como se fosse uma área de lazer mesmo. Cara, era aquela bagunça na infância. Assim, a vizinhança toda ia pra minha casa e a gente jogava. O portão abria às 6 horas da manhã, só fechava de madrugada. E aí vinha todo mundo lá pra minha casa, a gente jogava bola no campinho, às vezes ia pra rua soltar a pipa, enfim. Então foi uma infância muito rica, né? Eu dou graças a Deus por isso, porque curti bastante. Hoje é difícil, né? Eu tenho um filho pequeno, eu fico tentando estimular, mas é muito celular hoje, né? Enfim. Mas sou de Campo Grande. Vivi a vida inteira em Campo Grande. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu saí de Campo Grande, com muita tristeza, né? Porque Campo Grande fica a mais ou menos 1h30 do centro da cidade, né? De carro, vamos botar aí 1h30, às vezes até mais. Então, por questão de trabalho, a minha vida inteira eu vinha para o centro para trabalhar e sempre perdendo 1h30, 2 horas, 3 horas. Aí eu decidi morar mais perto do centro há 1 ano e meio. Hoje eu brinco que eu tenho 2 residências. Eu fico parte da minha vida, do meu tempo da semana na Tijuca e parte em Campo Grande. Final de semana eu tô sempre em Campo Grande. Geralmente eu vou para lá sexta-feira, volto no domingo. Família continua lá? Família toda lá, tá todo mundo lá, por isso que a gente não perde o vínculo, né? E eu até brinco que na Tijuca eu não conheço ninguém. Praticamente só para estar perto do centro mesmo, perto do trabalho, enfim. E eu tomei essa decisão atrás por causa disso, né? Em Campo Grande, morando em Campo Grande, eu estudei num colégio católico, na época, o Colégio Rosário. Eu sempre fui católico desde novo, mas não praticante, chamava de católico não praticante, né? Mais de um tempo pra cá eu me converti, hoje eu sou evangélico, né? Já tô na igreja, fui da igreja Atitude, do Recreio dos Bandeirantes, agora tô na igreja Sião de Campo Grande. E lá em Campo Grande, eu estudando no colégio, eu falei, caramba, eu quero estudar, na época, educação física. E aí eu fui estudar para vestibular e consegui passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí começou essas minhas viagens para fora de Campo Grande. Aí eu saí do mundo Campo Grande para conhecer a cidade como um todo, né? E aí no início da minha carreira eu estudei educação física no FRJ, só que sempre com a ideia de ser empreendedor. Eu sempre quis ser empreendedor. E dali eu fiz marketing na Copead, no FRJ, também nessa ideia de não, vou montar uma academia, vou montar alguma coisa, enfim. E aí segui a minha carreira. Dali, acho que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre carreira, mas dali eu fiz várias outras coisas, enfim, até chegar esse momento que eu tô hoje, que é mais voltado para a política. Legal, filho, mulher, papagaio, cachorro, e aí? Vamos lá, não pode... Gente, não vou deixar ele esconder o jogo. Isso é legal porque eu tenho uma história assim, aquela história bem a moda antiga do casal, né? Eu conheci minha esposa na escola. Ah, história de amor história interessante. É o que eu gosto. Vamos lá, eu quero saber. Eu conheci minha esposa na escola, eu conheci ela com 15, né? Mas começamos a namorar, eu tinha 16 anos. Que isso, 15, 16 anos? Isso, foi minha primeira namorada e última. Que legal, gente. E aí, tá estamos juntos desde... Então, a gente ficou namorando por 10 anos. Eu não enrolei ela, foi ela que me enrolou. Demoramos a casar, porque ela queria se formar, passar num concurso, e aí a gente acabou atrasando um pouco o casamento, né? Mas depois que casamos, aí a gente sempre quis ter filho, aí 1 ano depois a gente já ficou tentando ter filho e tudo. Tivemos uma dificuldade por um tempo, né? Foi mais ou menos 1 ano aí, a gente querendo ter filho e não conseguia. Mas graças a Deus depois veio o primeiro, o segundo e o terceiro. Hoje eu tenho 3. Caramba, bicho.
Não tinha televisão em casa, não, Carl? Não tinha. E se eu pudesse, eu teria mais, hein? Porque agora, financeiramente, a gente tem que dar uma segurada porque é complicado. Mas eu teria mais, eu gosto muito. Eu tenho 5, né? 3 biológicos e 2 adotivos, tenho 2 netos. Enfim, eu também gosto e no meu último casamento agora, eu estou há 10 anos, eu falei para minha esposa, eu tenho 5 e teria mais 5. Tem disposição? Porque eu me lembro da música do Eduardo Duzec, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre. Aí eu segui o conselho do cara, bicho. Então, para mim, me chamou de pai, eu vou no cartório, registro e vira meu filho. Tá certo, mas é muito bom, assim, é cansativo, né? Eu participo muito da criação dos meus filhos, até porque a gente vai falar mais sobre essa questão mais política, mas eu tomei uma decisão de ser candidato um tempo atrás e isso fez eu perder meu emprego. Então eu tô mais tempo dentro de casa, de quase um ano pra cá. Cuidando. Então, assim, minha esposa trabalha 2 dias presencial, o resto é home office. Então, os dias que ela trabalha presencial, eu tô lá full time com eles, dar comida, dar banho, enfim, fazer tudo, levar pra escola. Idades. O mais velho tem 7 anos, que é o Calzinho, né? Carlos Magno. A Maria Fernanda fez 6 semana passada, né? E a Ana Beatriz tem 3. São Caramba, é uma escadinha. Realmente a televisão queimou, estragou, e aí... Gente, vamos caminhar pra frente. Já descobri uma porção de coisa dele. Ele tava meio sonegando, mas eu ranquei tudo dele, tá vendo? Uma família maravilhosa, uma história de amor linda, que eu acho fantástica. A origem do nosso casamento, da nossa união, dos nossos filhos. É sempre uma história muito bacana, né? Então, consegui tirar tudo isso dele. Mas agora vamos para a política, né? Você tropeçou na política em algum momento você deu uma topada e caiu, né, na política. Me conta essa história aí de como é que você se encontrou com a política. Isso é bem interessante também, que eu vi de uma forma totalmente diferente da maioria das pessoas, né? Eu, como falei, eu tive várias profissões nesse caminho aí, fui professor de educação física, personal trainer, dali eu acabei, e sempre empreendendo em paralelo. Então, meu sonho sempre foi ser um empreendedor, né? Eu queria montar um negócio e dar certo, e essa sempre foi a minha ideia. Né? E tinha o sonho de viver de renda. Eu li Pai Rico, Pai Pobre lá com 18 anos. E eu falava, vou empreender. Com 40, quem não sabia eu que a vida ia dar outra volta, né? Mas com 40 eu quero estar com minha empresa, tudo, vou vender empresa, eu vou viver de renda, investir meu dinheiro, enfim. E seguir minha carreira nesse sentido. E aí montei uma empreiteira, foi o último negócio que eu montei. Montei a empresa tentativa até hoje, mas não estou atuando no mercado. Aí eu montei uma empreiteira, foi um negócio meu que deu certo e tal. E aí nesse meio tempo, desde a minha juventude, eu tenho uma paixão. Desde aquela, quando eu te contei lá da brincadeira de criança, que é a pipa. Eu sou apaixonado... Eu ouvi falar dessa história. Vamos lá, eu sou apaixonado por pipa. E aí, sempre como brincadeira. E aí, a partir dos meus 17, 18 anos, eu comecei a ver que existia um esporte dentro da pipa. Que é a questão da pipa esportiva, que a gente chama, que é você cortar o adversário. Que tem o seu perigo, né? Enfim, tem os riscos ali envolvidos, mas tem milhões de praticantes no Brasil inteiro. E aí eu comecei a levar isso mais a sério, de começar a competir em competições de campeonato de cortar pipa, enfim, festivais imensos. Organizei festivais de mais de 20 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro. E isso foi me levando até um ponto que uma vez... Eu estava soltando pipa num bairro lá em Campo Grande, enfim. E aí a polícia chegou, não, cerol é proibido, não sei o quê. Aí colocou todo mundo sentado no meio-fio. Eu parei para refletir. Falei, cara, eu tenho filho, já tinha filho, eu tenho filho, pô, eu tenho faculdade, eu tenho minha vida toda. Eu vou ficar sentado, sendo tratado como vagabundo, né? Com uma brincadeira, um esporte. Teu hobby é soltar pipa. É isso. Eu tenho um irmão de 67 anos, motorista de táxi, que adora soltar pipa. Que legal. Tem um cunhado de 42, casado com a minha irmã, com 3 filhos que adora soltar pipa. Então, eu por acaso, eu não gostava de soltar. Eu gostava de bola de gude e de futebol. Mas enquanto eu estava na bola de gude e futebol, eu estava lá em cima do telhado soltando pipa. Quem gosta mesmo. Gosta mesmo. E aí esse dia foi crucial para mim, porque nesse dia eu tomei uma decisão. Falei, olha só, eu entendo o perigo, mas a gente não pode acabar com isso, porque isso é um movimento cultural imenso no Brasil, é um movimento esportivo muito grande no Brasil e fora do Brasil também. E aí eu falei, já que ninguém até agora, eu via várias pessoas influentes na pipa, mas ninguém tomou atitude, falei, já que ninguém tomou essa atitude até agora, eu vou tomar. E aí eu falei, peraí, eu tenho que criar uma lei para regulamentar isso. E aí eu não sabia nem como é que fazia isso na época, né? Vai procurar um político, aí vamos procurar um político. Quem foi o único político que alguém já ajudou a pipa alguma vez? Aí eu descobri um político, ele é até de esquerda, interessante dizer isso. Na época eu não olhava para direita e esquerda, eu queria alguém para resolver o problema. O problema da regulamentação. Aí ele nos ajudou na época, enfim. Aí nisso que você começa a organizar, eu montei uma associação. E sabe que para político, associação é uma coisa... eles começam a ficar procurando o presidente, né? Enfim. E aí nessa brincadeira, eu somente com o interesse de resolver o problema da pipa,
eu comecei a ser convidado. Não, ajuda aqui na campanha, porque a gente vai ajudar vocês. E aí, realmente, essa pessoa que me ajudou, eu falei, cara, ele tá ajudando a Pipa, eu vou ajudar ele a ganhar a eleição. Aí, na época, comecei sem ganhar nada, era por amor mesmo, que a gente diz, né? E aí, conseguimos eleger, ajudei outro, enfim, ajudei uns 3 ou 4 políticos nessa brincadeira, né? Sem ter interesse nenhum de trabalhar na política e de nada, de receber dinheiro, nada. Era só realmente para poder fazer aquela minha causa avançar. Né? E aí vem a política, né? Porque aí nessa brincadeira de começar a receber essas propostas, vem as propostas indecentes. Né? E aí vem a proposta, não, vem aqui, vem pro gabinete, e aí você vai, não precisa trabalhar não, você só recebe e vai embora. Aí eu olhava assim, e nessa época eu estava com dificuldade financeira, a empresa tinha falido, estava desempregado, mas eu não aceitei. Aí vem mais umas 2 dessas, enfim, com o tempo, e eu não aceitei. E continuei nesse trabalho, até com um amigo meu, na época, que era pipeiro, falou, você é candidato e tal, você me ajuda? Eu falei, ajudo, também de graça, voluntário, total. Aí ajudei ele na época, ele falou assim, Cal, ele já sabia da história toda, que eu tinha negado várias propostas indecentes, aí ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Eu falei, vamos embora. Estava desempregado, falei, vamos embora. Mas era a política por trabalho, como emprego, né? Não era por ideal, enfim. E aí isso tem mais ou menos faz 4 anos agora isso. Né? E aí, quando você entra na política, e aí veio o movimento também da direita, de 2018 eu já prestei um pouco atenção, em 2022 eu comecei a prestar mais atenção ainda, enfim. E aí você começa a ver a política de dentro. E aí tudo que você ouve do lado de fora, corrupção, tudo errado, quando você vê de perto, cara, isso mais doeu. Terrível ainda. Isso doeu muito em mim, cara. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu fico vendo isso, não participo, porque eu nunca participei, mas ou eu fico vendo e fico quieto e fico encarando isso aqui como um trabalho só para levar sustento para minha casa, ou eu vou para cima para tentar mudar isso. E, assim, acho que Deus colocou... Aí vem a parte da religiosa, né? Deus colocou isso essa vontade no meu coração. E hoje eu entendo que é um propósito meu, né? A ponto até daquele cara que queria ser rico, que queria viver de renda. Hoje eu tô ficando mais pobre por tomar essa decisão. Eu estou focando tudo nisso. Ele usou a palavra propósito, né? E é muito utilizada na religião, né? Eu tenho uma esposa evangélica, eu sou também um católico não praticante, errante, decepcionante, né? Mas eu tenho uma esposa evangélica e há 10 anos eu estou com ela e graças a Deus ela apareceu na minha vida e me tirou daquele caminho que provavelmente se eu te continuar daquele caminho não estaria aqui para estar entrevistando o Cal, né? Então, Patrícia, minha querida, meu amor, eu sei que você me salvou e eu estou num caminho bom, graças a Deus, por conta também da influência dessa família dela que é evangélica, enfim, eu fui salvo. A verdade é essa, graças a Deus eu consegui, eu não sou um evangélico fervoroso, mas eu sei a importância dela e da religião em relação à minha sobrevida, né? Porque eu estava num caminho meio difícil de chegar. Eu não teria durado 10 anos se não tivesse encontrado ela. Então, acho fantástico e a expressão que você usou também é fantástica e ela é quase sinônimo do que a gente usa no Novo, que é projeto, né? Então, o Novo também tem uma visão de projeto, né? E o projeto está além do partido. O partido é só uma ferramenta. Vamos caminhar para frente. Eu me emocionei um pouco por causa da questão da igreja. Mas eu queria falar disso também. Eu queria, se puder, falar um pouquinho sobre isso daí, da questão do propósito. Eu devo me emocionar, mas não, meu olho também entrou, também lacrimejou um pouquinho, mas porque é verdade mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, para resumir a minha história, eu tinha um objetivo, que era ser rico, ter sucesso financeiro. E aí a gente, na questão da conversão, né, religiosa, eu sempre fui um cara de princípios, mas para mim, Deus era Deus, eu tinha que falar com ele, eu e ele, só não entendia nada, nunca li a Bíblia, tinha lido a Bíblia antes, enfim. E aí eu fui pela dor, né? O meu foi isso, eu fali várias vezes, tive vários problemas. Minha esposa se converteu 10 anos antes de mim, mais ou menos. E aí eu também queria mandar um beijo para minha esposa Rainha aqui, agradecer a ela, porque ela fez jejum por 1 ano, oração, e ela sofreu muito, porque eu falava para ela, não, Deus está em todo lugar, não tem por quê ir para uma igreja, Jesus, Jesus, legal, mas e aí? E ela foi insistente, assim, ela foi usada por Deus para me aproximar. E aí, hoje eu entendo, né, olhando para trás, porque foi justamente nessa mudança minha, um paradigma na minha vida, porque assim, até um momento eu só queria ficar rico e mais nada. Não era um cara egoísta de querer ficar rico só por si, até ajudaria as pessoas, mas meu olho era isso, meu foco era isso. Né? E o que
O que isso ia fazer pro bem, pra sociedade? Nada. Você vai ficar rico, curtir minha vida. Hoje teu objetivo é muito mais abrangente, muito mais profundo. Muito né? mais, né? Hoje eu entendo que eu tenho um propósito, eu descobri isso nessas dores desse processo de mudança, que hoje eu entendo, cara, que eu preciso... Eu tenho coragem, né? Não é meu, é Deus que me deu. Eu tenho coragem, eu consigo falar, me expressar bem. E eu acho que eu tenho que usar isso. Né? E Deus falou comigo várias vezes nesse sentido. Deus não falou para mim assim, você vai ganhar a eleição, vai lá que tá tudo certo. Não, ele falou assim, ó, fala. Isso eu tive várias revelações de que Deus mandou falar. E é isso que eu tenho feito já há mais ou menos 2 anos. Falar o que eu penso, o que eu acredito, sempre presto a orientação a Deus para também não falar o que vem na minha cabeça, o que vem dele. Né? E isso me trouxe até aqui. Né? Cresci nas redes sociais, enfim, as portas estão se abrindo. E é interessante também essa questão de porta abrir e porta fechar. É a principal oração que eu faço. Né? Dentro desse meu propósito de vida, eu falo, Deus, fecha a porta que tem que fechar. Cara, ele fechou portas que eu achava que nunca iam fechar na vida. E abriu portas que eu nunca imaginei também que estariam abertas. Mas, com certeza essas portas abertas é no caminho do bem comum. Exato. E essas portas fechadas poderiam te levar a uma situação complicada. E aí entra o novo. O novo foi uma dessas portas abertas. Olha quando tu está entrevistando um cara do nível do Cal, porque o novo é o próximo assunto, né? E aí tu nem precisa perguntar que o cara já entra já. Então, a próxima pergunta, cara, é o seguinte: e o novo? Como é que você tropeçou? Como é que entrou? Como é que aconteceu o novo na tua vida? Eu acredito também que foi uma revelação de Deus dentro daquilo que você acredita. Como é que foi o novo na sua vida? É o que acontece. Eu já conheci o novo e eu já sabia que o novo era um partido diferente. Sempre soube. Quando comecei a entender de política, eu percebia que o novo era diferente. Só que qual era a visão que eu tinha do novo? Eu sou um cara conservador, cristão e sou liberal. Na parte econômica, eu sou liberal. Só que eu nunca via o novo focando na questão do conservadorismo, eu nunca via o novo focando na questão... Enfim, eu não via cristãos no novo falando de Deus. E então eu sempre fiquei meio assim, poxa, eu tenho que estar num lugar... legal, eu sou liberal, mas o meu foco principal... sempre foi a questão do conservadorismo, né? Defender a família, enfim, proteger nossas crianças dessas ideias progressistas. Então, quando eu comecei a me aprofundar na política, não foi nem a luta contra a corrupção, que eu já me incomodava muito, mas o meu pé na política foi pelos ideais conservadores. Então, isso me fechava a porta. Eu nem queria saber, porque eu já olhava assim, enfim, não me interessava me aproximar. E aí, qual era a minha cabeça? Né? A gente pensa em conservadorismo, hoje se fala no PL, no Partido Liberal, né? E você tem o Bolsonaro, enfim, tem várias figuras lá. E eu tinha na minha cabeça o seguinte, caramba, se eu quero seguir esse caminho de conservador, o único lugar que eu tenho é aqui. Mesmo com o tempo, eu vendo muitas coisas erradas ali, e aí eu fiz um propósito com Deus, que foi o seguinte... Eu achava assim, para ganhar a eleição como conservador, eu tenho que estar ali, tirar foto com o Bolsonaro, verde, amarelo, enfim, para poder você conquistar o eleitor. E aí eu falei para Deus, eu preciso decidir para onde eu vou. Eu estou aqui no PL, estou vendo coisas aqui que eu não concordo e eu não sei o que eu faço da minha vida. E aí, nisso, surge o Pedro Duarte. Pedro Duarte. Pedro! Então... E aí, nessas orações, aparece o Pedro, começa a puxar assunto comigo na internet, a gente conversa, né? Enfim, e eu nunca falei para ele, e ele é até interessante porque o Pedro acho que não é convertido, acho que ele não é, não sei se ele é cristão, mas ele não é convertido, não é evangélico, eu sei que não é. E eu sempre falava para ele, Pedro, eu estou em oração para saber. E é assim, pra quem não é meio estranho, né? Escutar isso. Mas porque tava tudo maravilhoso com nova conversa, tudo fluindo. Mas eu falei, Pedro, eu preciso ter certeza que é pra aí que eu tenho que ir. E aí eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu vou continuar procurando as pessoas do Partido Liberal. Se tiver que abrir porta lá, você abre. E eu vou continuar conversando com o novo. Se for da tua vontade que eu vá pro novo... e eu falava pro Pedro, meu coração já tá no novo. Se eu pudesse, eu decidir sem perguntar a Deus, eu já estava no novo há muito tempo. Tu tinha que consultar. Mas eu precisava ter a certeza. E aí veio a resposta com o tempo, demorei a dar a resposta pro Pedro Duarte. Ele, caramba, cara, tá demorando, o que houve? Eu falei, não, cara, Deus não respondeu, eu preciso esperar. E aí demorou um pouco, mas enfim, cara, mas quando Deus falou que sim, sabe aquele peso que sai das suas costas, assim? Porque eu já queria, né? Eu já queria. Então, assim, quando veio a resposta, eu fiquei feliz da vida e falei, cara, é lá, é meu lugar. E aí aqui dentro, hoje, eu tenho a certeza disso. Não poderia estar em outro lugar. Eu não sei se você sabe, mas aqui no entorno, aqui fora, na recepção, tu encontrou alguns evangélicos fervorosos, algum católico também fervoroso, e todos conservadores. Acho que tu não encontrou ninguém aqui fora que não seja conservador. Exato. Então, quer dizer, a gente tem essa noção, né, de família, né, de normal, de valores de perpetuação de espécie, né, de vida. Não dá para abrir mão desses valores, que é o que Qualquer coisa fora disso vira o caos. Vira o caos, entendeu? Então... transgênero, eu não tenho preconceito não, mas essas coisas todas loucas que na realidade não juntam o homem e a mulher para o fruto comum que é a família, né? O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem
E daí sai o fruto, que são nossos filhos. Então, eu não consigo entender. Eu estou com 60 anos, já sou coroa já. Então, para mim entender é mais difícil ainda. Entendeu? Tenho 5 filhos, todos normais, né? Não tive esse caso na família. Procuro compreender, entender. Mas, sinceramente, cara, parece que não tem Deus no coração, ou não teve uma orientação nesse sentido, né? De construção, de perpetuação da espécie, de continuidade das coisas. Então, eu também sou um conservador, eu não sou um evangélico fervoroso, sou até um católico não praticante, mas eu vejo na religião um resgate muito grande desses valores, da necessidade da gente, sabe, ter essa noção, seguir a sua religião e, enfim, compreender que a vida não é oba-oba, quer dizer, as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Exato. Não é bem assim que a coisa continua. Você tem 3 filhos, provavelmente vai ter netos, eu já tenho netos. Eu tenho um filho morando no Texas, tenho 2 netos americanos e brasileiros também que estão registrados no consulado. Mas é muito triste você estar longe da tua família, você ter uma situação econômica ruim a ponto que leve teus filhos para fora do país. Você tem 3 filhos novos, daqui a 10, 15, 20 anos, eles vão estar decidindo, Carl, se vão ficar no Rio, se vão ficar no Brasil, ou se vão embora. E a tendência desses meninos, dessas meninas, é crescerem, e com esse sistema global, né, de trabalho nômade, eles podem ir para qualquer lugar do planeta. Então nós temos que cuidar do Rio, nós temos que cuidar do nosso estado e do nosso país, e dentro disso nós temos o Carl empunhando uma bandeira e indo para uma trincheira. E essa trincheira que ele escolheu é o Novo. Só o Novo tem esse tipo de material humano. Os outros não conseguem ter. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa sobre a jornada, porque todo mundo, eu quero jornada isso, quero jornada aquilo, que é um absurdo, que tem prova. Cara, foi difícil a jornada 24? O que tu achou da jornada 24 que você passou? Não, e eu fiquei... É uma coisa que me chamou muita atenção, né? Porque qualquer outro partido, eles olham assim, esse cara tem voto aí, o que ele pensa da vida? Ele já roubou, já matou, não querem nem saber. Né? Eles querem botar pra dentro do partido e que se dane. Então isso pra mim foi uma coisa... a jornada foi tranquila. Não, e eu acho que tem que dificultar mesmo, tem que ser difícil. Acho que o Novo tem que ser um partido diferente. Entendi. Eu acho que para entrar no Novo a pessoa tem que ser claro que ela tem realmente os princípios, tem que ser claro realmente que ela está alinhada com o que o Novo pensa. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Legal. Acho que Vamos para frente? Vamos Agora o exercício de futurologia, né? O Carl tá batalhando, eu tenho visto ali na rede, tá gravando muito, muito bem, tá comunicando bastante. Enfim, tá fantástica a tua pré-candidatura. Eu acredito que quando chegar a tua pré-campanha, quando chegar na campanha, vai ser mais pauleira ainda, vai ser ralação, mais rua e mais gravação, e mais conteúdo, e mais externa, entrevista do povo na rua para levantar necessidade. Então, eu estou esperando de você, tipo assim, para mim você tá... Eu tenho aquele negócio da cabeça do peixe, para mim você tá na guerra ali, ó. Tá na guerra, bobeou, tu oxigênio e vai para a cabeça. Então, eu quero ver uma surpresa, eu quero ver alguém explodindo a urna. Eu luto pelos 52, mas eu quero ver quem vai explodir aquela urna. E eu tô aqui para acender o pavio da dinamite, cara, para aquela porcaria... Ia falar palavrão, não pode. Para a urna explodir. Então, vamos para frente. No exercício de futurologia, tu ralou. E aí, no dia da eleição, tu cansado, votou, foi para casa, dormiu para descansar. Tua mulher chega lá 10 horas da noite. Cara, é o seguinte, acabou agora... Abriram as urnas e tu tá eleito, tu tem uma cadeira na Câmara de Vereadores. Aí eu te pergunto, como é que vai ser esse gabinete? Como é que vai ser a organização desse gabinete? Enfim, tem 50 vereadores, um mais louco do que o outro, querendo votar honra ao mérito, plaquinha, medalhinha, nome de rua, jogando nosso dinheiro no lixo, e você tendo que defender tudo isso, tendo que defender os valores do Partido Novo, que tu conhece bem, tendo que defender projetos que regulamentem, que liberem a economia, enfim, que avancem nesse sentido. Como é que vai ser o Carl, o vereador, o gabinete dele, lá naquela bagunça chamada Câmara Municipal? Então, assim, eu costumo brincar que é uma luta de Davi contra Golias o que eu tô fazendo. Acho que o Novo faz isso e eu tô muito nessa linha mesmo, porque a gente está lutando contra candidatos que têm milhões de reais para gastar na campanha. Eu sou da Zona Oeste de Campo Grande, nós temos hoje 8 vereadores lá de mandato, 7 da base do prefeito e 1 do PSOL. Então, para você ter uma ideia da guerra que eu tenho em Campo Grande. A confusão que né? E Campo Grande precisa ter uma pessoa de direita, né? Precisa ter uma pessoa conservadora, enfim, e honesta.
A gente precisa ter alguém lá fora da velha política, né? Afastado da velha política. Precisa de mudança. Acho que a gente brinca, mas é verdade, é o nome do partido mesmo. Campo Grande precisa do novo. Total. Acho que é um dos bairros que mais precisa do novo do Rio de Janeiro, é Campo Grande. E é o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, né? Exatamente. São mais de 600 mil habitantes. A gente teve, na última eleição, acho que 287 ou 78 mil uns 300, foram votar. Vai ter mais de 300 mil pessoas votando nessa eleição. E a gente precisa ir de 10 a 15 mil votos. Então, assim, existe uma grande possibilidade de a gente conseguir, se a gente conseguir emplacar em Campo Grande como o representante de Campo Grande, né? Se conseguir se apresentar como uma pessoa que pode representar bem Campo Grande, acho que é esse o caminho, esse caminho que eu tô trilhando. Eu já parei para pensar nesse dia da eleição, já fiquei pensando como é que vai ser, né? A maioria dos candidatos continua trabalhando, né? Infelizmente, né? No domingo, né? A gente é diferente, a gente vai ficar de meia-noite. Aquela história do tapete de madrugada, aquelas, né? A boca de urna no domingo. A gente sabe bem os crimes eleitorais que estão acontecendo por aí. E o Novo é legalista, não participa dessas confusões, né? Exato. A gente vai parar meia-noite e aí o domingo vai ser aquela apreensão, né? Esperar para ver o que vai acontecer. Domingo à noite saindo a resposta. Assim, claro, né? A gente acaba, quando a gente entra numa luta, a gente quer ganhar de qualquer jeito, né? Mas eu tô muito tranquilo assim, se eu ganhar eu vou ficar muito feliz. Mas se eu não ganhar também eu vou ficar muito feliz. Talvez eu não ficaria tão feliz se eu perder em outro partido. Mas aqui eu vou ficar feliz. Olha que interessante quando tu entrevista um cara com a condição do CAL. É o próximo item. É tipo assim, nesse exercício de futurologia, e o inverso? E se abrir a urna, tu virou primeiro suplente faltando 135 votos. Qual vai ser a tua resiliência? O que pode esperar do CAL? Temos 26 lá com muitas vagas, 120, né, cadeiras disponíveis para serem disputadas em 26. O Novo precisa de material humano. Você é um diamante que foi encontrado agora, que a gente vai querer manter, polir ele cada vez mais. O Novo conta com você em 26, numa hipótese de você não entrar em 24? Como é que é a tua cabeça? Com certeza, assim. Por isso que eu falei que eu vou estar feliz perdendo ou ganhando, porque assim, hoje o Novo tem um vereador, que para mim é o melhor vereador da Câmara, que é o Pedro Duarte, e a gente já sabe que, pelo que a gente está vendo aí, pelo menos a gente vai ter 2. Então, assim, ganhar a gente já vai ganhar. Isso aí já vamos crescer 100%. Isso aí. Isso aí é ponto. E por quê? Aí por que eu brinquei que eu não estaria talvez tão feliz em outro partido? Porque aqui eu tenho convicção que se eu perder, a pessoa que vai entrar, que eu não entrei, mas alguém que vai entrar vai ter, pelo menos, talvez não seja tão conservadora, talvez não seja evangélico, enfim, mas ela vai lutar contra a corrupção, ela vai lutar contra a ineficiência do Estado, enfim. Então eu já tenho certeza, e a maioria que é conservador, como você falou, então provavelmente vai ser um conservador. Vai ser, eu vou ser franco contigo, eu tô olhando ali a cabeça, a guerra, vai ser um conservador. Com certeza. E eu acredito, inclusive, numa terceira vaga, tá? Que será também um conservador. Sim. Porque aquele grupo ali de cima só tem conservador. Então, eu acho difícil até você ir lá no rabo do peixe e encontrar um que não tem essa visão conservadora. É difícil. Eu falei aqui, mas eu não parei para analisar cada um, né? A nominata é muito homogênea, ela hoje é muito qualificada, e temos a quantidade, quer dizer, que não tínhamos, né? Nós temos as 52 vagas, temos mais algumas pessoas de reserva para uma situação emergencial de doença e tal, que a gente resolveu. Não tem ninguém dispensado. O time de futebol tem que ter o grupo de reserva. Então, além de ter as 52 já escolhidas e definidas, nós ainda temos um time de reserva de pessoas que falam assim, não, eu estou aqui na reserva, se precisar de mim é só me chamar que eu entro em campo. É isso. O Novo ainda tem isso. O cara que não entrou na lista final, né, que não está assim, cara, não, tá tranquilo, eu estou aqui, se precisar de mim é só me chamar que eu boto a chuteira e entro em campo. Exato. Então o Novo tem isso. Os caras que não entraram nesse momento ainda estão torcendo para quem entrou. Só o Partido Novo tem isso. Você falou o que eu faria ganhando, né? Eu acabei entrando nesse ponto. Mas assim, eu admiro muito o gabinete do Pedro Duarte. Enfim, eu até fico provocando o pessoal de outros partidos aqui, ó. Isso aqui que é oposição de verdade. Né? É aquela oposição real, que ela não fica, eu sou oposição aqui, mas aqui eu fico quieto. Não, oposição é oposição, mas a oposição também não por ser oposição, só para dizer que é contra o prefeito, mas é com qualidade, é fiscalizando, é esmiuçando cada documento, cada coisa, para ver o que está errado. Né? E eu acho que se o Pedro Duarte sozinho consegue fazer isso, você imagina 2, 3 gabinetes profissionais como dele. Então eu já posso esperar que você montaria um gabinete naquele... totalmente técnico. Totalmente técnico, no nível, na visão que o próprio Pedro montou dele, né? Com certeza. E assim, é claro que a gente como vereador, a gente tem que trabalhar por toda a cidade.
E eu vou trabalhar por toda a cidade. Mas é óbvio que eu vou ter um enfoque muito grande na Zona Oeste, né? E aí o Pedro não consegue fazer esse trabalho no Rio todo, né? Como ele faz bem detalhado, não dá para fazer na cidade. A cidade é muito grande, né? Então acho que é importante a gente ter ali um representante da Zona Sul, outro da Zona Oeste, outro da Zona Norte. E aí a gente conseguir fazer um trabalho de... Pô, você imagina, eu fico brincando que é o seguinte, meu assessor vai ter um cara que vai ficar andando na rua o dia inteiro. Eu quero saber quantos postes de luz tem apagado em Campo Grande. Eu quero saber quantos buracos, todo mês vai relatório. Prefeito, tem tantos mil buracos para fechar. E toma isso para a população. É para ser chato mesmo, no sentido de não de ficar perturbando o prefeito para atrapalhar ele, não. É para ajudar. Para ajudar. Ó, tá aqui, tá errado. Então, se ele não fizer, aí é com ele. Mas eu tô fazendo meu papel e mostrando o que tá errado. E se não fizer, a gente vai para a mídia e fala, cara, eu te apontei, eu te mandei o relatório, eu peticionei, eu acionei as instituições que têm que realizar isso. E por que não? Né? Denunciar se não fizer. Cara, é interessante a posição do Cal e a minha visão como candidato a vice-prefeito do ponto de vista do executivo. Se eu e Carol ganhar, cara, todos os carros públicos, com lourbe, ambulante, todos terão uma câmera OCR capaz de captar imagens e mandar para um servidor de inteligência artificial, um servidor de imagem, que vai poder captar a imagem, pô, olha só, é uma árvore quebrada, pô, parque de jardim, ó, um vazamento de água no asfalto, SEDAI, ó, existe poste não iluminado, ó, existe fio caído, light. Então, cara, dá para fazer isso de uma forma tranquila. Quantos carros públicos nós temos rodando pela cidade o dia inteiro, dioturnamente, né? Caminhões da Conlurb, caminhões de conservação, ambulâncias, etc. Uma gestão eficiente faz isso, né? Em vez de esperar a população ficar reclamando e fazer 50 protocolos no 746, você tem que ter uma gestão ativa de você procurar o que está o problema e resolver antes até do cara reclamar. Exatamente. Eu acho que é o certo. Uma câmera dessa que tem tecnologia para isso, ligada a um servidor com inteligência artificial, ela já direciona e para onde tem que ser a reclamação e já joga na mesa do secretário, que é corresponsável por aquele assunto, um relatório para dali a um mês avisar ele, ó, já fizemos a petição há um mês, já encaminhamos há um mês, e até agora nada. Então, eu acho que o executivo tem que ter uma atitude proativa do ponto de vista da ordem pública, do ponto de vista da segurança, e do ponto de vista da educação. A gente sabe que na educação são 9 bilhões ano, são mais de 1.600, são quase 1.600 estabelecimentos de ensino, 38 mil professores, 15 mil... É muito dinheiro e é muita estrutura para pouco resultado. Verdade. Então, alguma coisa tem que ser feita no sentido de gestar isso com qualidade, com tecnologia, e eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. A gente vai aproveitar. Se eles... eu costumo dizer que eu fui um pobre que deu errado, eu acabei empreendendo e dando certo. Entendeu? Então, eu sou um pré-candidato que posso dar errado e acabar ganhando. Se ganhar, a coisa vai complicar para essa galerinha que está lá. Posso garantir o seguinte, todos os contratos serão cumpridos. Eu sou formado em Direito, sou um bacharel em Direito, a Carol é advogada atuante. Todos os contratos serão cumpridos, mas todos eles serão auditados. E aquilo que tiver errado, Ministério Público. Então, nos espere, porque nada será descontinuado, a cidade vai funcionar melhor do que agora, mas aqueles vazamentos, aqueles gotejamentos de dinheiro público vão acabar. Então, é isso que eu posso afirmar aqui. Eu sou um voluntário do CAL, acabei entrando na pauta dele porque ele falou uma coisa que me interessou muito, que é fazer aquela verificação corpo a corpo no bairro, de luz apagada, de árvore caída, de asfalto esburacado, e que é uma coisa que eu acho que dá para ser feito automaticamente com tecnologia. Perfeito. Com tecnologia. E aí, cara, se a gente estiver lá, a gente encaminha esse projeto, Cal e Pedrão começam a fazer uma força, um lobby para aprovar, e vão botar isso em prática. Cara, se não eleger, já perguntei a ele, resiliência, vai continuar batendo firme, vai continuar essa luta, e em 26 vou querer ele na jornada 26. Com certeza, né? Como eu te falei, o que Deus falou para mim é continue falando. Então, assim, pode ter certeza que provavelmente na segunda-feira, depois da eleição, vai ter vídeo meu na internet. Eu vou continuar falando, isso é certo. Que é a principal arma de um parlamentar. Exato, né? exato. É falar, é conscientizar.
Enfim. E eu penso em 2026 também, tá? Eu acho que, inclusive, a gente precisa muito de deputados federais. Eu tenho um perfil que eu comecei muito falando de Brasília, né? Então eu adaptei minha rede social agora recentemente para falar mais de Rio de Janeiro. De município. Mas eu comecei muito... Mas tem uma pauta nacional latente dentro de você. A pauta nacional é muito latente. E eu tenho vontade, sim. Vamos ver como é que vai ser, né? Acho que não pode botar, atropelar as coisas, mas meu foco agora é ser vereador, porque a gente precisa resolver, pelo menos dar uma encaminhada no Rio de Janeiro para melhorar as coisas por aqui. Tá complicado. Mas eu acho interessante também. Eu acho que independente se foi eu ou não, mas a gente precisa de ter pelo menos ali uns 2, 3 deputados federais do Rio de Janeiro, porque aí também você tem as emendas parlamentares que podem ser direcionadas para o bem. Infelizmente não acontece muito, mas ela pode ser, dentro do Partido Novo, ela ser direcionada para o bem. A gente teve o Ganime lá que fazia edital de emendas, não sei se vocês lembram disso, fazia edital de emendas e independente da cor do partido, da prefeitura, que esse dinheiro era encaminhado para o interior ou para qualquer tipo de instituição, os projetos vinham, fazia uma avaliação técnica dos projetos e esse edital de emenda acabava ganhando aquele que tinha a melhor relação custo-benefício, e o Ganime fez um mandato maravilhoso. Eu acredito, aí Ganime, aquele abraço, querido, eu acredito que inclusive que o sucesso dessa nominata e desse projeto todo, ele sair de 3 cidades para 42, sair de 3 candidatos a prefeito para 35, enfim... da gente ter mais de 600 candidatos a vereador no estado do Rio, ter uma nominata completa no Rio de alta qualidade, tem muito a ver com essa semeadura que o Ganime fez durante o estado e, é claro, o trabalho maravilhoso que o Pedro também tem feito na Câmara de Vereadores. Gente, é uma satisfação estar aqui com o Cal, mas agora, Cal, aquela câmera é tua, ali tem a galera da Tijuca, tem a galera de Campo Grande, tem a galera do Rio de Janeiro, tem os voluntários, tem os filiados do Novo, ali tem a tua galera, você é pré-candidato. Não pode pedir voto nem apoio nesse momento. Mas você é pré-candidato, pode se dirigir a ele com as suas considerações finais naquela câmera ali. Eu vou falar o seguinte, né? Eu fiz um vídeo ontem interessante, que vai sair amanhã de manhã, em que eu falo mais ou menos o que eu vou falar aqui. Existem vários tipos de vereadores na Câmara de Vereadores do Rio, né? No Brasil todo, mas aqui é muito latente isso, e que infelizmente eles fazem a velha política. O que a gente precisa no Rio de Janeiro é da nova política. E isso aí se repete há muitos anos, as pessoas falando sobre isso, mas nunca veio verdadeiramente em bloco uma nova política para o Rio de Janeiro. É isso que a gente precisa. Não é o vereador que vai te dar um jogo de camisas para o teu time de futebol, não é o vereador que vai te dar cesta básica, não é o vereador que vai prometer na semana ali, um mês da eleição, tampar o buraco com um asfalto horrível, que daqui a 2 meses vai ficar ruim de novo. Não é esse tipo de candidato que você tem que procurar. Tem que procurar candidatos que tenham vontade de ganhar primeiro, desculpe, pode até cortar depois isso. Primeiro tem que ser honesto, né? Eu costumo brincar, tem a direita e a esquerda. Eu acho que antes de analisar se é de direita ou de esquerda, essa pessoa tem princípios, né? Tem princípios? Ótimo. Defende os valores conservadores? Já deu 2 passos para escolher o teu candidato. E aí depois você vai analisar as pautas desse candidato, o que te assemelha mais. Eu acho que o caminho é esse, né? Escolha bons candidatos para você poder mudar realmente a sua cidade. Gente, eu quero agradecer o Cal, quero cumprimentá-lo aqui. Estamos sempre juntos. Eu espero, daqui a um mês, estar homologando a tua, batendo lá no passaporte da tua pré-candidatura, virando ela em candidatura, homologando, ratificando, né, na nossa convenção. E quero subir em caminhão de som, gritar muito o teu nome e gritar muito o teu número. Vai ser muito legal, vai ser muito emocionante. Vamos para cima. E é isso aí, galera. Parabéns. Isso aí, vamos para cima. Tamo junto. Esse Valeu. É o Novo.